Agora, quando a gente fala de liderança, muitos líderes são excelentes em gerenciar tarefas e manter a estrutura funcionando. Mas muitos desses líderes, eles não conseguem inspirar e transformar vidas. Então ele consegue manter toda a dinâmica funcionando, a estrutura rodando, mas ele não é um cara que inspira. Na sua visão, qual que é a diferença entre o líder que gerencia de um líder que inspira? E quais características que tornam um líder verdadeiramente inspirador, especialmente onde a liderança vai além da administração e envolve um cuidado pastoral e discipulado? Olha, Daniel, acredito que assim, aí que está a diferença de um pastor. O pastor que inspira é aquele que consegue clarear o futuro, trazendo visão, trazendo o engajamento por meio de sonhos, por meio de uma visão clara, estratégica. Um líder que inspira é aquele que faz, como a gente estava falando, né? Faz discípulos, ele vai além da manutenção. Não é? Ele traz sempre algo novo, ele está pensando em melhoria, ele está pensando no reino, ele está pensando em trazer o povo para aquele engajamento que Paulo fala, transformando, renovando o entendimento. Então, quer dizer, o líder que não inspira, aquele que só gerencia, é o que faz a manutenção da igreja. Sim. É aquele que faz a atinha do conselho, faz as coisas ali. E vou te dizer uma coisa, em até certo ponto, eu acho que está tudo bem, cara. Por quê? Porque nem todo mundo foi chamado para ser um líder visionário, um líder... Tem gente que foi chamado para ser o pastor da manutenção mesmo, cara. Entendeu? E essa é a realidade de uma grande maioria. Agora, tem gente que foi chamado para liderar movimentos. Tem gente que foi chamado... Que é o exemplo de Paulo. Por que os apóstolos tinham ciúme de Paulo? Eles tinham ciúme, a gente sabe que tinha. Sim. Né? Por quê? Porque Paulo era excepcional. Paulo tinha uma história antes de se converter que ninguém tinha. Paulo falava 3 línguas, Paulo era cidadão romano, ele tinha pai judeu, ele tinha dupla nacionalidade, ele já era do corporativo, ele fazia tendas, ele conhecia o comércio, ele era do Sinédrio, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele não era qualquer um. Só que quando ele se converte, aí os caras, opa, peraí. O que esse cara tá querendo mandar em nós agora? Ele chegou ontem, já quer sentar na janelinha. Então rola muito disso, né? Tanto é que a gente vê o contexto de Gálatas, Atos 15 ali, ele teve aquele embate com Pedro que foi emblemático, né? Então quer dizer, tem muito disso, né? Então é o cara que inspira e o cara que gerencia. Sim. Né? Então, mas eu acho que cabe os dois. Sim. Nem sempre todo mundo vai ser inspirador, cara. Mas eu sempre falo, independente de qualquer personalidade, a gente sempre vai conectar com alguém. Tim Keller, por exemplo, é um líder que te inspira, provavelmente. Sim. Aliás, pra mim ele é o C.S. Lewis do mundo moderno, cara. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler a biografia dele. Não, ainda não. Biografia não. A biografia dele tem um negócio interessante, porque quando ele foi para Nova York, primeiro que ele não queria plantar o Redeemer de jeito nenhum. Isso eu sei. Ele foi quando Deus falou assim, é você mesmo, aí ele aceitou a missão. Mas um dado momento ali conta que a igreja começou a experimentar de um crescimento. E ele começou a ter problemas com como lidar, como gerenciar a estrutura e o crescimento. Cara, o que ele fez? Ele contratou um cara para ser um líder, para gerenciar e organizar a estrutura da igreja, para ele focar no ensino. Como se fosse um pastor executivo. Como se fosse um pastor executivo. Então ele continuou fazendo a parte pastoral dele e ele contratou um cara para gerenciar a estrutura. Isso é um cara de visão. Né? Então você vê assim, quando fala... É engraçado porque quando fala no Tim Keller, é um líder que é um cara inspirador. Na biografia dele eu vi um cara muito mais pastor e menos líder. Opa, ele reconheceu que ele é um verdadeiro líder, demonstrando não ser um líder. Ou seja, eu preciso de um cara para ser um líder, para organizar a casa, para que eu possa liderar. Então assim, é bem emblemático para mim isso quando a gente fala de
da parte de Sim, liderança, né? Que sim. a gente precisa aprender a compartilhar a liderança do ministério com outras mãos, Exato. né?